Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Espero que sim. Chegamos hoje à nossa quarta parte da série Ser Igreja e eu acredito que tem ajudado e edificado muitas pessoas a compreender melhor o que é ser igreja. E hoje, na continuação da nossa série, nós vamos falar sobre o seguinte tema: a cabeça e a sua superioridade, a unidade da cabeça aos membros e a vida e diversidade do corpo. Vamos mergulhar nesse tema de hoje, nos edificando um pouco mais na compreensão do que significa ser igreja. E vamos iniciar pela superioridade da cabeça. A Bíblia diz no livro de Colossenses, no capítulo 1, no versículo 18, o seguinte: e ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Paulo foi muito inspirado e muito feliz sobre colocar Jesus, explicar que Jesus é o cabeça e nós, igreja, somos o corpo. E Paulo explica que ele, como cabeça, tem a preeminência, ou seja, a superioridade. Então é importante nós entendermos que Jesus, como cabeça, ele tem a superioridade sobre a igreja. Ou seja, a cabeça, ela é o centro de controle, não é verdade? Paulo foi muito feliz em fazer essa comparação, igreja, Jesus como cabeça e corpo. Você sabe que a cabeça é o centro de controle, usando essa expressão, do corpo humano. Então Jesus, como sendo cabeça, ele é o centro de controle. Então uma igreja local, ela é uma teocracia sob a autoridade de Jesus. O que é uma teocracia? É um sistema de governo onde o poder político flui de Deus, vem de Deus. Então se a igreja é o corpo e Jesus é a cabeça da igreja, então a igreja é um sistema teocrático, onde Jesus Cristo, ele é o centro de controle, ele envia os comandos para o corpo, onde o poder flui completamente dele. Então, deixando claro aqui, logo nesse início, que existe essa divisão explicada e muito bem explicada pelo apóstolo Paulo. Então, fique claro que Jesus é a cabeça, ele tem a superioridade. Agora vamos para o corpo, a unidade da cabeça com os membros. Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 12. Paulo ele explica isso muito bem nos versículos de número 12 e 14. Ele diz assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Versículo 14. Porque também o corpo não é um só, mas tem muitos membros. Então Paulo explica que Jesus é o cabeça e também que nós somos o corpo. E aí fica uma orientação fundamental para nós como igreja. Preste bem atenção. A unidade é essencial para o corpo cumprir a missão da cabeça. Devemos lembrar que a cabeça é o centro de controle. Pare para observar e prestar atenção. Todos os comandos do seu corpo, do nosso corpo, vêm da cabeça. Um simples movimento do dedo assim, em frações de milésimos e milésimos de segundo, esse comando ele veio da cabeça. Um olhar para um lado, um olhar para o outro. Então todo o funcionamento do nosso corpo vem do centro de controle, que é a cabeça. Assim tem que funcionar uma igreja, especialmente uma igreja local. Ela tem que entender que todas as orientações, todas as direções, a forma como aquela igreja vai funcionar com o seu corpo de membros, com o seu corpo de liderança, na sua comunidade local, essa igreja tem que entender que toda essa direção tem que vir do cabeça Jesus. Então a melhor forma de uma igreja ela ser conduzida pelo Senhor Jesus, pelo cabeça, sabe como é? Dobrando os seus joelhos e orando por todas as decisões e por todas as orientações e direções
que aquela igreja ela for tomar. Isso é fundamental. Jesus Cristo, ele disse no Evangelho de João que sem ele nada nós podemos fazer. Está escrito. Ele disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Sem mim nada vocês podem fazer. Colocando dentro desse nosso contexto, ele estaria dizendo: eu sou o cabeça, vocês são o corpo. Sem mim, vocês nada podem fazer. Então Jesus, ele é o centro de controle da sua igreja. Nós precisamos estar sendo dirigidos por ele. Se de repente um membro do corpo, no caso meu dedo ou minha mão, é cortado do meu corpo, você acha que a mão vai continuar funcionando? Não vai. Por quê? Porque ela está cortada do meu corpo. Um dedo, se ele for cortado do meu corpo e jogado ao chão, acabou, ele não vai mais funcionar. Por quê? Porque ele está desconectado do corpo. A mesma coisa são cada um dos membros do corpo. Eles precisam estar conectados e recebendo o comando, a orientação, a direção do cabeça, que é o Senhor Jesus, para funcionar perfeitamente. Agora, uma coisa muito importante em relação a essa questão de Jesus, o cabeça, nós, igreja, o corpo, é algo que eu quero te falar também no livro de Coríntios, só que nos versículos 4 até o versículo 7. 1 Coríntios 12, do 4 ao 7. Ele diz assim, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então veja bem, Jesus é o cabeça, nós somos um corpo, mas um corpo tem muitos membros. Paulo, ele deixa isso muito claro. Agora me responda uma coisa, os membros do corpo têm as mesmas funções? Não, cada um ele tem uma função. O rim tem uma função, o pâncreas tem uma função, o coração tem outra função e assim por diante. As mãos, os pés, olhos, ouvidos, nariz, boca, cada membro tem a sua função. Então existe uma diversidade no corpo. Todos os membros estão interligados, um cooperando com o outro, mas cada um com a sua função. A mesma coisa na igreja do Senhor Jesus. Existem muitos membros, existem muitas pessoas, existem muitas congregações, existem diversidades de ministérios, de pregadores, e cada um com a sua forma específica de ser usada por Deus. Paulo deixa isso bem claro aqui para tentar equilibrar a compreensão das pessoas. Repetindo o versículo 5, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então, comparando a igreja a um corpo humano, Paulo explica que essa diversidade ela existe e ela tem que ser respeitada, mas é Deus que opera tudo em todas as pessoas. Por isso que não podemos julgar igreja A, igreja B, pastor A, B, irmão A ou B. Por quê? Porque isso é a diversidade do corpo. Paulo explica, já pensou se todos nós fôssemos pés? Onde estaria a orelha, o ouvido? E se todos nós fôssemos mão? E se todos nós fôssemos olhos? Onde estariam os outros membros? Não é verdade? Então, essa diversidade ela existe no corpo, essa diversidade tem que ser respeitada no corpo e Paulo diz, mas o Espírito é dado a cada um para o que for útil. Então, eu espero que você tenha compreendido um pouco mais hoje sobre o que significa ser igreja. Jesus é o cabeça, ele é o centro de controle, é preciso haver unidade entre os membros, porque o comando vem dele e existe essa diversidade democrática que abençoa a igreja e leva vidas para o reino. Tá ok? Nós encerramos a quarta parte por aqui. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Deus continue nos edificando.